até o final da entrevista com o deputado Léo de Brito. Vamos ver se pelo menos algumas perguntas dos telespectadores. Quando vem parlamentar do PT aqui, é uma festa, né? Crítica para o apresentador, crítica para o entrevistado, sobra para todo mundo, mas isso faz parte do jogo, é assim mesmo. Deputado Léo de Brito, vamos dividir a tela. Deputado, 2018, conversei com representantes do Morran hoje pela manhã. Em 2018, em busca espontânea, ou seja, a pessoa vê algum problema de saúde, algum problema na pele e tudo, e procura o serviço de saúde público. Busca espontânea. Mais de 100 casos confirmados em 2018, de hanseníase. 2019, da mesma forma. Em 2020, baixou para 86 e em 2021, até maio, já tínhamos 41 casos confirmados de hanseníase. O que o senhor, que nasceu aqui no Acre, terra de Bacurau também, pelo menos a terra do coração de Bacurau, o que representa o retorno desse problema? O retorno de com força, né, como diz o acreano. Muita tristeza, muita tristeza. O Bacurau, que inclusive é fundador do nosso partido, virou uma referência mundial, o Morran, a luta dos hansenianos aqui no Brasil virou uma referência mundial, e a gente vê uma situação como essa, é muita tristeza. Muitas vezes isso é por conta da falta de informação, porque se os sintomas são identificados logo, né, as manchas com a pele meio anestesiada, se isso chega ao sistema de saúde, pode ser tratado, é um mal que pode ser tratado, uma doença que pode ser tratada. Mas eu fico mais triste ainda quando eu vejo a desumanidade de determinadas situações. Desde que o atual governador Gladys Cameli assumiu o governo, o Morran deixou de ter apoio do governo. Né? O Morran que faz um papel tão importante assim como a CADES, várias entidades do terceiro setor que faziam trabalho na área de saúde foram abandonados, literalmente abandonados pelo governo, e o Morran é uma dessas entidades. Eu tenho acompanhado, assim, essa situação, porque isso aí também é uma causa nossa, de muitos anos, de décadas e décadas. Essa causa não pode ser abandonada. Agora, eu fiquei muito mais triste ainda, foi de ver o Hospital Souza Araújo. Estive lá com o Padre Jairo, né, na Diocese de Rio Branco, ver o Hospital Souza Araújo, um convênio que o Estado tem desde a década de 50, que abriga ali as pessoas com hanseníase, né, que atende as pessoas com hanseníase, e passou aí mais de 6 meses sem o governo ajudar, porque eles não têm condição mesmo. Só porque são pessoas com hanseníase, eu fiquei estupefato, porque às vezes o governador ele passa a imagem de que é alguém sensível, mas nesse caso ele mostrou muita insensibilidade. Nós tivemos, eu, o deputado Daniel Zen, outros deputados, eu tive que ir na tribuna do Congresso Nacional para tentar sensibilizar o governador a voltar a esse convênio com o Hospital Souza Araújo, com os hansenianos. Aí agora, depois de muita pressão, o governador voltou atrás. Então, precisa de informação, precisa ter um movimento de conscientização das pessoas. E é claro que numa situação em que você tem as pessoas voltando para a miséria, as pessoas estão sem condição de comer, muitas vezes estão desempregadas, esse tipo de doença vai se criar. Então, nós vamos continuar chamando a atenção desse fato. Vou fazer, inclusive, uma audiência pública sobre isso, porque não é só a hanseníase, nós estamos vendo outras doenças que já estavam praticamente erradicadas aí retornando. Não é possível que isso aconteça no nosso país. E vamos lembrar também que amanhã é dia 18 de setembro, não é isso? 18 de setembro é uma data importante em relação a esse assunto, porque foi promulgada em 2007 a lei de autoria do então senador Tião Viana, não foi? Que faz uma correção histórica, um ajuste histórico em relação a essa comunidade. Aqui no Acre foram 700 pessoas atingidas, mais de 10 mil em todo o país, parece que o número é esse. Sim. Então é uma situação, esse tema é um tema muito caro para o Acre, porque envolve um trabalho da sociedade civil organizada, envolve o trabalho da Igreja Católica, quando a Igreja Católica tinha um bispo que tinha posição, que tinha mais brio,
Então, assim, há esse tema da hanseníase no Acre é um tema que o Acre tem muito a dizer. Tem muito a dizer. Sim, E não pode se sim, omitir. claro. E não pode se omitir em relação a isso. A maior referência da luta é Acriano, Bacurau. Bacurau, com apoio de Dom Moacir, não é isso? Igreja Católica e Sim, organizações italianas. O sim. deputado, eu tenho aqui, tenho aqui uma fala que eu faço questão, está aqui, circulando em todos os sites, diz o seguinte: uma declaração do presidente do Instituto Palmares. Ele diz o seguinte: eles gostam da negrada escrava da esquerda, diz Sérgio Camargo, após ter conta bloqueada no Instagram. O que vocês avaliam quando veem uma figura como essa dando declarações desse tipo, deputado? Olha, tá, tem coisas que acontecem no governo que elas são absolutamente inacreditáveis. Nós tínhamos um ministro do meio ambiente que não gostava do meio ambiente. E nós temos hoje um presidente da Fundação Palmares que não gosta de negros, né? Que tem falas racistas. E é importante dizer isso porque nós criamos a Fundação Palmares como uma forma de promover o combate ao racismo, né? De promover a igualdade racial. E hoje nós temos essa pessoa que fica trazendo teses, inclusive, de como se os negros não tivessem tido nenhum tipo não tivesse sido explorado, se a situação de igualdade entre negros e brancos no Brasil ela fosse uma igualdade plena. Vai olhar quem são os maiores desempregados do Brasil, são as pessoas negras. Quem são as pessoas que mais morrem sem inclusive serem bandidas pela ação da polícia? Vai lá olhar os presídios, o senhor Sérgio precisa olhar os presídios para saber quem são a maioria das pessoas que estão lá. Muitas delas que não tiveram oportunidade são pessoas negras, né? Vai olhar a situação do parlamento hoje. Quantos parlamentares hoje são negros? Né? O percentual de parlamentares em relação a brancos. Então, eles não conseguem enxergar isso, né? Infelizmente, foi decretada a Lei Áurea, mas a situação de desigualdade entre brancos e negros no Brasil persiste. A situação de racismo no Brasil persiste. Deputado. Então, isso tem que ser colocado de maneira muito clara. Né? Deputado, tem que ser colocado. Inclusive, inventaram agora uma questão de racismo reverso, como se tivesse preconceito contra brancos. Eu não sei se você já sofreu algum tipo de preconceito na sua vida por ser branco. Eu nunca sofri. Agora, os negros, seja de maneira velada ou seja de maneira explícita, eles sofrem preconceitos e isso tem que ser explicitado na sociedade. Deputado, tem aqui uma provocação boa, inteligente. Boa tarde, Taan. Há algum tempo, Bolsonaro disse que o voto do idiota era comprado com Bolsa Família. O governo Bolsonaro é o novo bolsopetismo? Quem faz essa pergunta é o telespectador Farias. Olha, primeiro, o Bolsa Família, ele é o melhor programa social já inventado no mundo, inclusive está sendo copiado por vários lugares, porque, na verdade, o Bolsa Família ele garante não só a renda mínima, mas ele atrela a questão da renda mínima, a questão do tratamento de saúde, dos exames preventivos, atrela também a questão da educação das crianças, dos pais e mães colocarem as crianças na escola. Não é à toa que, graças ao Bolsa Família, nós tiramos mais de 40 milhões de pessoas da pobreza. Então, esse preconceito, tanto é que hoje, se a gente for olhar no parlamento de um modo geral, as pessoas têm olhado para os programas de renda mínima, inclusive parlamentares de várias matizes partidárias, como um programa importante. O Bolsa Família, inclusive, ajudou na microeconomia, ou seja, a ajudar a fazer com que a economia dentro do bairro, o pequeno mercado, o cabeleireiro, pudessem chegar a algum tipo, pudessem montar esse tipo de negócio, porque as pessoas mais pobres elas estavam consumindo mais. Então, esse programa é um programa importante, é uma vitória do Estado brasileiro.
independente do governo que tiver, tem que manter, seja de um partido A ou do partido B, tem que manter esse programa. Olha o que o auxílio emergencial fez nesse momento que nós tivemos a pandemia. Então, uma coisa é essa, outra coisa é o Bolsonaro agora tentar, às vésperas da eleição, fazer uma medida popularesca aí para tentar se viabilizar eleitoralmente. Então, vamos tirar essa discussão, vamos tirar o preconceito em relação ao Bolsa Família, que é um programa muito importante, um programa que é uma tecnologia social desse debate meramente eleitoreiro que o presidente Bolsonaro está fazendo nesse momento. Agora, em relação à formulação de políticas eleitoreiras, eu vou lembrar aqui uma política que foi formulada para a reeleição da presidente Dilma Rousseff, que custou muito caro também, deputado. Sendo justo com a história, aquela isenção que foi feita para os produtos industrializados da chamada linha branca, né? Os refrigeradores, fogões, máquina de lavar, isentando uma série de impostos, aquela fatura custou alto também. Custou a reeleição de Dilma, mas depois a conta veio, não foi? Olha, inclusive nós, nas nossas avaliações que fizemos pós, inclusive a saída da presidenta Dilma, nós consideramos que foi um equívoco o projeto que foi feito de desonerações, né? Na época, inclusive, isso criou um desequilíbrio no orçamento, né? E as desonerações, inclusive, que aconteceram em vários setores. Agora, é importante dizer que o Brasil, naquele momento, ele estava sofrendo já uma série de problemas econômicos decorrentes da crise financeira de 2008, que tardou a chegar no Brasil. Então, foi uma medida, digamos assim, anticíclica, que a presidenta Dilma teve que tomar exatamente para tentar estimular o consumo e, por conseguinte, estimular a economia. A marolinha pegou força, né? Ela acabou chegando, ela não chegou como chegou nos outros países, mas ela acabou chegando de maneira, digamos assim, espaçada, né? Tem aqui uma outra provocação boa do Osimar. Ele fala o seguinte, essa fala do Osimar, é bom que você faça uma reflexão sobre, porque muita gente tem essa percepção aqui, ó, esse Bolsa Família era do Fernando Henrique, chamado de PET, e tinha o Auxílio Gás também. Aí foram mudando de nome. Essa percepção é muito comum, viu, deputado? Não sei se você já teve contato com alguém que entende que o Bolsa Família, na verdade, é a mudança apenas de um nome de uma política que já vinha sendo executada desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Me parece que não é bem assim. Você pode responder, por favor. É importante, primeiro assim, essa experiência ela vem de uma prefeitura do PT, a experiência de renda mínima. O Eduardo Suplicy foi o senador que colocou como uma bandeira, desde que chegou ao Senado Federal, a renda mínima, a renda básica de cidadania. E é importante dizer que o governo Fernando Henrique, é importante colocar aqui de maneira clara, que criou o chamado na época era o Bolsa Escola. Só que o Bolsa Escola, ele tinha uma dimensão muito inferior ao programa Bolsa Família, que conseguiu, inclusive, ampliar, e aí tinha essa situação do Vale Gás, uma série de programas menores que foram unificados e ampliados sob o nome de Bolsa Família no governo do presidente Lula, aí incluindo programas relacionados ao fortalecimento da agricultura familiar, programas de qualificação profissional, as questões relacionadas à saúde e educação, como eu disse anteriormente, né? E tudo nessa perspectiva também de fortalecimento da microeconomia, ou seja, de você ter uma base de pessoas cada vez mais aptas a consumir, sobretudo naquelas micro-regiões dos bairros. Né? Então, o programa deputado, ele foi melhorado, digamos assim. Deputado, para acabar, só para eu entender, o Léo de Brito, que aliás só está aí por causa de outro parlamentar que teve que sair, não está aí por ter sido eleito pelo povo. Está afirmando
que o PT tirou 40 milhões de pessoas da pobreza com apenas R$ 150 por mês. É isso mesmo? Antônio Carlos, do bairro Bosque. Olha, primeiro agradecer ao Antônio Carlos. Eu estou aqui porque eu tive quase 15 mil votos. E um parlamentar foi cassado porque comprou votos. Então, isso tem que ficar muito claro. Diga-se de passagem, eu tirei mais que o dobro dos votos desse parlamentar. Tive 15 mil votos na última eleição. Estou aqui legitimamente pela Justiça Eleitoral. Aliás, eu nem entrei na Justiça para estar aqui, diga-se de passagem. E as informações que eu estou passando aqui, ao contrário das informações que os bolsonaristas, que é uma máquina de mentiras e fake news, são informações oficiais. Né? São informações oficiais. O Partido dos Trabalhadores tirou 40 milhões de pessoas da pobreza, acabou com a miséria extrema no nosso país, tirou o Brasil do mapa da fome e também criou mais de 22 milhões de empregos. E o presidente Lula saiu da presidência com 7% de crescimento econômico, com a inflação baixa, com reservas internacionais do Brasil. O Brasil é um país respeitado internacionalmente, né? O desemprego lá embaixo. Então, os resultados estão aí, são dados oficiais.